Na figura a seguir está representado o gráfico da função f de x igual a log de x na base b. A área da região sombreada é... Então tá, pessoal. Então o problema está falando para a gente que esse gráfico aqui é o gráfico da função f de x igual a log de x na base b. Está pedindo para a gente determinar a área dessa região achurada, né, dessa região sombreada, que é um retângulo. E para você determinar a área de um retângulo, basta fazer base vezes altura. Então devagarzinho para a gente entender. Ó. Eu quero determinar a área dessa região que é um retângulo. A área do retângulo é base vezes altura. Um pouco mais, a área vai ser igual. Olha, a base desse retângulo, tá vendo? É 2. E a altura desse retângulo, olha só, é o log de 2 na base B, conforme você está vendo. Ó. A altura é o log de 2 na base B. Então eu devo fazer 2 vezes log de 2 na base B. E para eu determinar o valor de log de 2 na base B, a primeira providência é eu determinar o valor desse B. Então, na intenção de eu calcular esse parâmetro B, eu devo extrair aqui do gráfico uma informação na intenção de calcular esse parâmetro B. Esse Bzinho aqui, a base do logaritmo. E essa informação está aqui, olha só. Esse pontinho aqui tem coordenadas 0,5 e menos 1 e está sobre o gráfico de f. O que isso significa? Que o f de 0,5 é igual a menos 1. É assim que funciona. Se um ponto está sobre o gráfico de uma função f, ele é do tipo x e f de x. Esse ponto tem coordenadas 0,5 e menos 1, então significa que f de 0,5 é igual a menos 1. Vamos registrar isso aqui? F de 0,5, que é um meio, né? Um meio igual a menos 1. Como calcular o f de um meio? Você deve vir aqui na lei de associação da função f e substituir o x por um meio. Aí você vai obter log de um meio na base b igual a menos 1. Muito bem. Antes de mais nada, pessoal, antes da gente continuar as continhas, vale a pena observar que, de acordo com o gráfico da função f, esse b aqui, que é a base, tem que ser um número maior do que 1, porque o gráfico da função é crescente, tá vendo? Conforme estudamos aí durante as aulas. Bom, agora pensando na definição de logaritmo, a gente vai obter o seguinte, ó, b elevado a menos 1, b elevado a menos 1 é igual a 1 meio, excelente. Esse 1 meio é 2 elevado a menos 1. Então você escreve b elevado a menos 1 igual a 2 elevado a menos 1. Os expoentes você pode simplificar, sobra b igual a 2. Então, b igual a 2 é a base do logaritmo. Volta para cá para a área, volta para a área. A área vai ser o quê? 2 vezes o logaritmo de 2 na base b, que é 2. E o log de 2 na base 2 é 1. Então aqui você vai ter 2 vezes 1, e 2 vezes 1 é 2. Pronto, acabou a questão. Assim sendo, a alternativa certa é a letra A. A curva abaixo representa uma parte do gráfico da função f de x igual a logaritmo de kx na base 2 com k maior do que zero. A área da região sombreada vale... então, excelente, pessoal, essa questão, não é verdade? Vamos entender o que essa questão está dizendo para a gente? Bom, essa questão está dizendo para a gente que essa curva aqui, olha, essa curva aqui, é parte do gráfico da função f de x igual ao logaritmo de kx na base 2. E aí ele está pedindo para a gente determinar a área dessa região sombreada. Tá tranquilo? Bom, vê se você concorda comigo. Essa região sombreada aqui, ela se decompõe em duas outras regiões. Um retângulo, tá vendo? Essa parte de cima aqui é um retângulo e a parte de baixo é um trapézio. Portanto, a área dessa região vai ser a área do retângulo mais a área do trapézio. Devagarzinho pra você entender. Então tá. Vamos organizar nosso problema. A área pedida vai ser igual à área do retângulo mais a área do trapézio. Excelente, muito bem. Como é que a gente calcula a área de um retângulo? É base vezes altura. Então, organizando nosso problema ainda, hein? A área do retângulo é base vezes altura. Como é que a gente calcula a área de um trapézio? A área de um trapézio é base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então, mais a área do trapézio, base maior mais base menor vezes a altura dividido por 2. Então tá, vamos começar a analisar nossa figurinha aqui na intenção de determinar as bases, alturas do triângulo, do retângulo e do trapézio. Vamos lá. Então, a área vai ser igual. Bom, base do retângulo, aqui eu estou calculando a área do retângulo, então a base do retângulo é 4.
A altura do retângulo. Opa, a altura do retângulo, pessoal, é esse segmento aqui, olha, esse segmento aqui. Bom, esse segmento é exatamente a ordenada desse ponto, é a ordenada desse ponto. Porque em problemas de gráfico, o que você deve ter em mente é o seguinte, olha, se um ponto está sobre o gráfico da função f, ele é do tipo x, f de x. Não pode esquecer disso. Um ponto está sobre o gráfico da função f, ele é do tipo x e f de x. Então, olha, esse pontinho aqui está sobre o gráfico da função f. É verdade? Então ele é do tipo 4, porque aqui tem 4, e f de 4. E f de 4 é a ordenada desse ponto, é exatamente esse tamanho que é a altura do nosso retângulo, tudo bem? Então, a altura do nosso retângulo é f de 4. Vamos deixar organizado aqui, f de 4. Mais quem? Agora nós vamos para o trapézio, base maior, observe você que o trapézio está de cabeça para baixo, hein? Base maior, 4. Base menor, a base menor é esse segmento aqui, né? Que é o mesmo desse aqui em cima, tá? Vou deixar vou colocar aqui um azinho aqui, um azinho, tá? Então a base menor do nosso trapézio é esse azinho aqui que eu vou ter que calcular depois, tá? Então mais azinho, vezes a altura do trapézio, a altura do trapézio é esse aqui, olha, que é 2. Isso tudo dividido por 2. Pronto, pronto. Então, para eu finalizar as minhas contas, eu preciso calcular o f de 4, que é a altura do retângulo, na verdade, e esse azinho aqui, que é a base menor do trapézio. Vou ter que dar um jeito de calcular essas duas informações. Antes, porém, eu preciso calcular esse k da função, para a gente ter a lei de associação da função f. Eu vou ter que dar um jeito de calcular esse k. E para você calcular esse k, você vai ter que vir aqui no gráfico da função f e extrair do gráfico, no mínimo, uma informação na intenção da gente calcular esse k. E essa informação está aqui, pessoal, olha só. Esse pontinho aqui, tá vendo? Olha, tem coordenadas 2 e 0. Então, conforme eu discuti com vocês, se ele tem coordenadas 2 e 0 e está sobre o gráfico de f, ele é do tipo x, f de x. Isso está te dizendo que o f de 2 é igual a 0. Então, vamos registrar isso aqui, ó. f de 2 é igual a 0. Esse pontinho aqui tem coordenadas 2 e 0, significa que f de 2 é igual a 0. Como é que a gente calcula o f de 2? Você vem aqui na lei de associação da função f, onde tem x você coloca 2. Dessa forma, você vai obter o seguinte, ó. Log na base 2 de k vezes 2 igual a 0. É isso, ó. Onde tem x eu coloquei 2. Agora a gente pode estar pensando na definição de logaritmo. 2 elevado a 0 é igual a 2k, ou o contrário, 2k é igual a 2 elevado a 0. Ou seja, 2k igual a 2 elevado a 0 dá 1, e portanto o k é meio. Aí, ó. Excelente, excelente. Já determinei o valor de k. Dessa forma, a nossa função vai ser f de x, a lei de associação da nossa função f vai ser f de x igual a logaritmo na base 2 de kx, mas o k é meio, então x sobre 2. Logaritmo de x sobre 2. Pronto, agora eu tenho condições de calcular, por exemplo, o f de 4, tudo bem? Bom, então vamos lá. f de 4. Aqui eu vou calcular o f de 4. Para você calcular o f de 4, você deve substituir o x por 4. Aí você vai obter logaritmo na base 2 de 4 dividido por 2, que vai dar 2. Ou seja, o f de 4 vai ser igual a log de 2 na base 2, isso dá 1. Opa, já sei que o f de 4, que é a altura do nosso retângulo, é 1. Agora eu tenho que determinar esse a, né? Tá faltando eu determinar esse a, pessoal. Tá faltando eu determinar esse a. Esse a é a base menor do nosso trapézio. A base menor do nosso trapézio. Agora, vê se você concorda comigo. Olha só, esse pontinho aqui, tá vendo? Esse pontinho aqui, ele tem coordenadas a e menos 2. A e menos 2. Então, o que isso significa? Que o f de a é igual a menos 2. Esse pontinho tem coordenadas a e menos 2 está sobre o gráfico de f. Então, isso aqui te diz que f de a é igual a menos 2. Como é que a gente calcula o f de a? Vem aqui na lei de associação, que é essa aqui agora, né? Essa aqui. E onde tem x, coloca a. Vai ficar assim, ó, log de a sobre 2, log de a sobre 2 na base 2, isso tem que ser igual a menos 2. Definição de logaritmo, você vai obter 2 elevado a menos 2, 2 elevado a menos 2 igual a sobre 2. Só que 2 elevado a menos 2 é 1/4, né? 1/4
igual a A sobre 2. E aí você pode estar pensando em multiplicar cruzado, vai ficar 4A igual a 2. Isso significa A igual a 2 quartos, ou seja, 1 meio. Já simplificando. Pronto, o A igual a 1 meio. Pronto, agora eu acho que eu tenho condições de finalizar minhas continhas, não é verdade? Vamos lá? Aqui vai ficar área A é igual a 4 vezes o F de 4 que a gente calculou aqui, ó, que é 1, mais esse com esse aqui você pode simplificar sem problema nenhum, vai sobrar 4, mais o A que é meio. Então o que eu vou ter aqui, pessoal? Olha só, 4 mais 4, 8, e o meio é o 0,5. Eu estou escrevendo 0,5 porque nas alternativas aparece aí com vírgula, né? Um número na forma decimal, tá? Então, a área pedida vai ser 8 mais 0,5, 8,5. Pronto, questão de altíssimo nível, não é verdade? Assim sendo, a alternativa certa é a letra B.